pessoal? Quem sabe dizer pra tia Carol que dia é hoje, hein? Hoje é aquele dia de iniciar as nossas atividades. Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia de alegria. E como eu sou criança, eu gosto de estudar. Dó, ré, mi, fá. Viva a criança que sabe cantar! Meus amigos, hoje é dia da nossa aulinha de português. Dia da nossa aula de linguagem. Corre lá, pega o nosso livrinho de linguagem que a tia quer falar um pouquinho com vocês sobre o nosso conteúdo de hoje. Pegaram? Muito bem. Depois que vocês pegarem o livrinho de português, vocês vão colocar na página 69. Essa página aqui, pessoal, olha só. E nós vamos explorar o conteúdo dessa página. Olha só. Veja essa tela pintada por Ricardo Ferrari. Ricardo Ferrari foi a pessoa que pintou essa tela. O autor da tela se chama Ricardo Ferrari. Ela retrata diversas brincadeiras. Você já brincou de alguma delas? Olha só, a tia vai botar e vocês vão conferir aí no livro de vocês qual a brincadeira que está nessa tela que vocês já brincaram. Vamos lá, tempinho! E aí, gente, olha só, nessa tela a tia conseguiu identificar várias brincadeiras. Olha só, tem uma criança dançando e brincando com bambolê. Vocês conseguiram ver? Ok. Tem criança jogando bila, como nós chamamos aqui no nosso estado. Ou também bolinha de gude. Quem aí já brincou de bila ou bolinha de gude? Tem também um amiguinho andando de triciclo. Eu sei que vocês adoram, não é mesmo? Bicicleta, triciclo. Tem amigos jogando bola. O que mais, gente? Soltando pipa. Conseguiram identificar? Tem muitas atividades legais. Nessa tela aqui, Ricardo Ferrari desenhou várias brincadeiras. E aí na casinha de vocês, vocês vão pegar uma folha de papel e desenhar qual a brincadeira que vocês mais gostam. Combinado? Tira uma foto e manda pra tia Carol. Eu quero ver um desenho bem lindo, bem colorido. Combinado, 74? Vamos para a nossa próxima página. Ó, só virar a folhinha. Tá aqui, ó. Nesse espaço aqui, vocês vão desenhar as brincadeiras que vocês mais gostam. Bem legal e bem colorido. Tia, pode ser mais do que uma brincadeira? Pode. Eu posso fazer 3 brincadeiras? Pode. Nesse espaço aqui, vocês vão desenhar a brincadeira que vocês mais gostam de fazer. O que vocês estão fazendo aí nessa quarentena em casa, hein, amigos? Agora a gente vai para a próxima página. Olha só, é uma coisa que vocês adoram. O que é isso aqui, hein, amigos Infantil 4? Isso aqui é uma historinha. A hora da historinha. Só que como é que a tia Carol vai fazer? Aliás, a tia Carol não. Vocês aí, com a mamãe e o papai, vocês vão sentar e ter um momento juntos. A mamãe vai contar essa historinha pra vocês junto com o papai. Combinado? E depois dessa historinha, vocês vão fazer o quê? Vão fazer um desenho bem lindo da historinha. Essa historinha fala sobre quem? Fala sobre essa Joaninha. E agora a tia Carol vai fazer o seguinte. Acabou a nossa aula? Não, não acabou a nossa aula. A tia agora vai contar pra vocês uma história bem legal que vocês adoram. Vou dizer qual é, tá bom? A tia vai falar a história da Branca de Neve e os 7 anões. Quem aí quer escutar essa historinha? Vamos lá? E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita.
Tan, 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 tan. Olha só. Há muito, muito tempo atrás, existia uma garota chamada Branca de Neve. A Branca de Neve era muito linda. Ela vivia com seu papai, o rei, e com a sua madrasta, a rainha. A rainha era muito bonita, mas ela não era tão bonita quanto a Branca de Neve. A Branca de Neve era bem mais bonita do que a rainha. A Branca de Neve, na verdade, era muito linda. Olha só. E a rainha tinha um espelho mágico. Ela chegou e olhou para o espelho mágico e disse assim para o espelho mágico: quem é a mais bela? E o espelho mágico falou: Branca de Neve. E a rainha ficou: como assim Branca de Neve é mais bonita do que eu? Quem é a mais bela, espelho, espelho meu? E o espelho tornou a repetir: Branca de Neve é a mais bonita do reino. E a rainha, como foi que a rainha ficou em Infantil 4? Vamos ver? A rainha ficou muito furiosa e enviou um caçador para matar a Branca de Neve. Ela ficou furiosa e mandou um caçador para matar a Branca de Neve. Mas acontece que o caçador não queria matar a princesinha. Então, o caçador pegou a Branca de Neve, levou ela lá para a floresta e deixou ela lá. A Branca de Neve ficou como na floresta? Sozinha. A Branca de Neve ficou perdida, amigos. E ela andava para lá, e ela andava para cá, lá no meio da floresta. Então, a Branca de Neve viu uma cabana e entrou. Havia lá dentro da cabana 7 pequenas cadeirinhas e havia também 7 pequenas tigelas. Subindo a escada, havia também 7 pequenas caminhas. Logo a Branca de Neve, vendo aquele monte de caminhas, e foi o que ela fez? Cansada de tanto andar, resolveu tirar um cochilo. Quando a Branca de Neve acordou, ela viu ao redor dela 7 anões. E os 7 anões começaram a perguntar: quem é você? Quem é você? E a Branca de Neve contou aos anõezinhos sobre o que a rainha malvada queria fazer com ela. E então os 7 anões disseram para ela: você pode ficar conosco. No dia seguinte, os anões saíram para o trabalho e disseram: até logo, você vai ficar salva aqui, Branca de Neve, não precisa se preocupar. E aí a Branca de Neve ficou lá na casa dos 7 anões enquanto eles foram trabalhar. Mas a rainha malvada olhou em seu espelho mágico e tornou a repetir: espelho, espelho meu, quem é a mais bela do reino? E o espelho tornou a repetir: é Branca de Neve, minha rainha. A rainha ficou ainda mais furiosa. O caçador não havia matado a Branca de Neve. Então a rainha pensou: eu mesma vou matar essa menina. E a rainha, com cara de muito malvada, olha só, saiu pela floresta a procurar a Branca de Neve. E aí, pessoal, vê se vocês lembram. A rainha pegou uma maçã e colocou o veneno na maçã. Se vestiu de velhinha e foi até a cabana dos 7 anões para encontrar a Branca de Neve. Quando ela chegou lá, disse: oh, menina tão bonita, aceite essa maçã. E a Branca de Neve disse: obrigada. A Branca de Neve, inocente, mordeu a maçã. Quando a Branca de Neve mordeu a maçã, olha só o que aconteceu. Ela caiu num sono profundo e a rainha saiu saltitante pela floresta. Ah, agora eu sou a mais bela do reino. Branca de Neve morreu. Quando os 7 anões chegaram em casa depois do trabalho,
trabalho, eles viram a Branca de Neve caída no chão e tentaram acordar a menina, mas foi inútil. Ela não acordava com nada, nem com coceguinhas no pé. Então os 7 anões ficaram muito tristes. Ela está morta, disseram eles. Então os 7 anões colocaram a Branca de Neve em um caixão de vidro. Olha só, amigos. Será que a Branca de Neve estava morta? Acontece que um dia um príncipe passou pela floresta e viu a Branca de Neve deitada no caixão. Ele achou a menina tão linda, tão bonita, que decidiu dar um beijinho nela. Quando o príncipe deu um beijo na Branca de Neve, ela acordou. Logo, a Branca de Neve e o príncipe estavam casados e viveram todos felizes para sempre. Mas e a rainha? A rainha quebrou o seu espelho mágico de tão furiosa que ela ficou. E assim termina a nossa historinha. Vamos recapitular com a tia. Quem são os personagens dessa historinha? Quem faz parte da história da Branca de Neve? Vamos lá. A Branca de Neve, o caçador, a bruxa, o rei, a rainha e os 7 anões. Muito bem. Essa foi a nossa historinha de hoje. Eu espero que vocês escutem a historinha que a mamãe e o papai vai contar para vocês lá do nosso livrinho de português. E a gente se vê na próxima aula. Presta atenção que a tia vai passar uma historinha para vocês no vídeo, tá bom? Ó, beijo, beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau!